Um aluno que faz muita matéria nos Estados Unidos faz 8 matérias. Nossa. Só que ele entra bem mais profundo o que ele quer aprender. De 8 a 12 semanas, quase todo aluno meu faz uma ligação mágica para a mãe, que é tô sonhando em inglês. E essa ligação não tem preço. Acabou. Se tem um programa que transforma a vida, é o ensino médio. É o high school, né? Olá, mates. Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o videocast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host do Travelcast, e hoje eu estou recebendo meu amigo Fred Dyer, que é diretor de recrutamento da Amerigo Education. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo para não perder os novos episódios e também siga a Travelmate nas redes sociais. Fred, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceito esse convite para falarmos de high school. Obrigado vocês, um prazer estar aqui. Acho que a primeira pergunta então é por quê, né? Por que fazer high school no exterior? Por que sair do ensino médio aqui do Brasil, parte ou às vezes até inteiro, e estudar numa escola, em princípio, Estados Unidos e Canadá, mas também uma escola aí pelo mundo às vezes? Legal. Eu acho que todo mundo, quando tem seus 12, 13 anos, vem esse sonho, né, de fazer high school lá fora. E muita gente pensa em 3 coisas para fazer high school. Primeiro, ficar fluente. No caso de inglês, você vai ficar fluente, não tem muita opção. Para você comer, para você fazer amigo, é inglês. Para viver, não tem o que fazer. Exato. Então, primeira coisa, ficar fluente no inglês, eu acho que é bacana. Segunda razão é a questão da independência e maturidade. Eu brinco muito, falo sempre da mágica do banheiro. Aqui no Brasil, muita gente tem uma mágica que deixa a roupa suja no canto do banheiro, ela aparece limpa lá no quarto. Essa mágica não existe fora do Brasil, então você vai aprender a se virar sozinho, ficar mais independente. Isso também é muito legal. Terceira questão é viver a cultura, andar no ônibus amarelo, conhecer as cheerleaders, ir num jogo de futebol americano, saber o que é o promo, homecoming. Tudo isso faz parte do que a gente chama no Brasil de experiência. Mas tem um quarto fator que cada vez mais eu acho que vale a pena fazer o high school, que é a questão de conhecer melhor suas habilidades e entra a questão da orientação vocacional. No Brasil, se você perguntar para um adolescente hoje o que você é bom, o que você faz bem, 90% das respostas vai vir o que a gente chama de hard skill, que é matemática, geografia, PlayStation, TikTok, futebol, que é alguma coisa que você treinar muito, você vai ficar bom. Você vai conseguir. Agora, se você fizer essa mesma pergunta para um garoto que está numa escola de bom padrão americano, no Canadá, ele vai responder também essas hard skills, mas vai vir junto uma soft skill. Legal. O que é soft skill? Eu sou criativo, eu sou comunicativo, eu tenho liderança, eu sei trabalhar em grupo. Esses são fatores que no Brasil, por conta do vestibular e Enem, a gente esquece de olhar para dentro e ver nossos próprios talentos. E aí eu deixo a dúvida no ar, numa entrevista de emprego, quantas vezes vão te perguntar que nota que você tirou em desenho geométrico e quantas vezes vão te perguntar o que você é bom. Então, se para mim hoje tem uma razão para fazer high school, é que você vai olhar muito mais para dentro e vai voltar muito mais preparado para aquela decisão difícil e cedo de começar a pensar o que eu quero ser da minha vida. Muito legal, muito bom. Fred, a Amerigo não é dona de escola, vamos dizer assim, né? Então, explica pra gente qual é a função desse perfil de instituição, né? Nesse Exato. meio campo aí, já dando spoilers pra galera. Qual que é a função da Amerigo dentro do processo de um high school? Muito legal. A Amerigo, para começar, acho que é importante dizer, a Amerigo faz parte de um fundo de investimento americano que só investe em educação entre as empresas do mesmo grupo da Shorelight, que é um grupo de universidades bem conhecido, universidades nos Estados Unidos. Bom, qual é o papel da Amerigo? A Amerigo, ela cuida de tudo que é vida de um aluno internacional numa boa escola. Então, essas escolas que a gente trabalha, elas querem receber alunos estrangeiros. Só Legal. que é muito difícil cuidar da saudade do bolo da avó e da toalha e etc. Então, a gente cuida em tudo que diz respeito ao aluno dentro da escola e fora da escola, mas somente do aluno internacional. Então, é como se nós criássemos o departamento internacional para essas escolas. Então, a Amerigo foi criada como uma solução para 2 pontas. A ponta do aluno que está a fim de ir para os Estados Unidos ou para o Canadá e se preparar para um futuro melhor, mas também do ponto de vista de negócio para a escola, porque ela quer receber um aluno estrangeiro,
mas ela não tem o know-how ou ela não quer a dor de cabeça de cuidar daquele aluno estrangeiro. Então, a Américo, ela intermedia tudo que é o alunado estrangeiro de boas escolas nos Estados Unidos e no Canadá. Maravilha. Instituições privadas, você falou que tem boarding, tem boarding on e off campus, é legal homestay, isso, né? isso. Tem perfil para todo mundo, pelo que eu entendi. Perfeito. Sempre me pergunta qual o modelo ideal para ir fazer seu high school. A Américo hoje ela trabalha somente com escolas privadas. Outra coisa que não tem mentira, até olhando aqui para a câmera, é um programa acadêmico. Tem que estudar. Não é um programa para fugir de casa, para tirar férias dos pais. É um programa que você vai ter aula de geografia, de matemática e vai ter que levar a sério os seus estudos. Então, até de geografia, porque os Estados Unidos não são muito bons de geografia. Não são né? muito bons de geografia, isso é verdade. Mas, quando você se dedica, tem geografia mais profunda. Bom, enfim, você perguntou o porquê, né? Dos vários tipos aí, o perfil. Desses vários tipos. A gente só trabalha com escolas A ou A+, no niche.com, que é a organização que avalia essas escolas. E independente da escola que a gente trabalha, todas elas são preparatórias para entrar na universidade. Tá. E mais para frente, aqui no nosso bate-papo, eu vou explicar como isso é uma vantagem para o aluno. Mas o que eu acho bacana sobre acomodação, então mudando de assunto rapidinho, a Américo tem 3 tipos de acomodação. Tem o homestay, que é o modelo clássico, que você vai morar com uma família anfitriã que escolhe você e não você que escolhe ela. Boa, isso é muito legal. Né? Segundo ponto, a gente tem o boarding tradicional, que é morar na escola. Que é o que a gente chama de internato, né? Mas o pessoal mais internado antigo fala pega isso. mal, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, internado, na cabeça dos pais, principalmente, vem aquela casa que a vovó morava, que tinha 10 camas num quarto, o chicote estralava às 10, todo mundo na cama. Boa, é isso. Não é mais isso. Hoje, um boarding de uma boa escola é muito confortável. Tem sala de yoga, tem academia, é uma suíte, um banheiro só para Coisa linda, né? É bem diferente. E o terceiro modelo, que é ainda mais moderno, é o boarding off-campus, que é uma casa que foi planejada e projetada para receber alunos estrangeiros e muito próximo ao campus. Então, o aluno tem ainda mais conforto e tem um detalhe. No boarding, tem muito aluno que sai do boarding tradicional e migra para esse off-campus. Uma das coisas que eles falam para a gente é que eu acordava muito perto da minha prova de química. No sábado, eu não podia fazer um churrasco ou chamar um amigo para... Ter uma vida mais leve, né? Ter uma vida mais americana, mais canadense, dependendo de onde for. Você consegue viver mais a cultura do lugar nesse boarding off-campus. Quando eu digo off-campus, parece que é longe. 3 cidades do lado, né? Nada disso. É 10 minutos da escola, 5 minutos, às vezes até é caminhável a distância da escola, só que não é mais aquele fator de morar no prédio da escola. Então tem os 3 modelos, tem para todos os gostos. Qual é o melhor? Depende do perfil do aluno. Sim. Né? Não só do que ele quer experimentar, também da realidade dele atual. Perfeito. Né? É isso aí. Você tinha me falado, vamos falar então dessa parte que eu acho super importante. High school, ou ensino médio aqui no Brasil, tem escolas, eu já tive alunos meus que chegaram e me falaram que tinham 21 disciplinas. Né? Um boletim tinha que imprimir em formulário contínuo, quase. Lá é diferente. Né? Diferente. O Brasil é conteudista, é jogar na cabeça do cara informações de tudo, mesmo daquilo que ele não gosta. E a gente sabe que no exterior isso é diferente. Né? Perfeito. Na verdade, eu gosto de dizer que o Brasil, as escolas se tornaram, se você pensar bem, as escolas se tornaram centros de exames. O que você vai fazer no ensino médio autoescola. É ser treinado para passar no vestibular. Exato. É isso que as escolas fazem hoje. Estão fazendo. Elas treinam você para você conseguir passar no Enem e para você passar no vestibular. E aí, a grande diferença que existe, na minha opinião, é que no Brasil a gente foca demais em exame, em prova, em simulado, enquanto que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a tendência é outra. É trabalhar o que a gente chama de formação holística, que não adianta mais ser só ser o nota 10 em matemática. Hoje, a inteligência artificial, e eu sei que você é fã, já sabe mais matemática do que o melhor professor de matemática do mundo. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, eles trabalham muito, muito mesmo, o que você é bom, o que você consegue se dedicar. Então, um aluno que faz muita matéria nos Estados Unidos faz 8 matérias. Nossa. No Canadá, o aluno faz 4, 5 matérias. Quando ele faz muito, ele faz 5 matérias. Só que ele entra bem mais profundo
o que ele quer aprender. Perfeito. Então, vou dar um exemplo aqui que eu acho legal. No Brasil, por exemplo, Regis, que matéria que você gostava na escola? Você? Eu era meio nerdola, eu fui fazer curso técnico depois, eu sempre gostei muito de matemática e física. Matemática, então vamos lá, nerdão, matemática. Você que gostava de matemática, sua professora, tadinha, ela tinha que dar aula para você que curtia matemática, que já estava indo para equação de segundo grau, mudando a página, mas eu tenho certeza que você tinha 3 amigos lá no fundo da sala que odiava, e a professora tinha que dar aula pro Regis, que estava afim, e a mesma aula, né? E o cara que odiava. E os dois tinham que passar na mesma prova. É. Aí que é mais cruel. Porque os dois têm que ser aprovados no mesmo exame. O que gosta e o que odeia. Nos Estados Unidos, o cara que gosta muito de matemática, ele pode fazer já macroeconomia no primeiro ano. Ele pode fazer... Eu tenho uma escola próxima a Nova York que o aluno já faz finanças pessoais e ele pode investir em tempo real na Bolsa de Valores com a ajuda do professor. Uau. E se ele se der bem, ele já sai com carteira de ação já sai da com escola trade lá, já... no ensino médio. Caraca. Não é faculdade, ensino médio. Sim. E o cara que não gosta de matemática não é, não vai fazer matemática. Não, ele faz álgebra, o básico, que é necessário para ele ter para a vida. Para tocar para a vida, né? E um não atrapalha o outro, porque aí o cara que gosta muito vai estar numa turma avançada. Sim. O que gosta pouco vai estar mais para trás. Então isso muda tudo. O que eu te digo que é mais legal, que mesmo o brasileiro saindo daqui, e inglês intermediário, eu não estou falando do cara fluentão, o cara intermediário, se ele sai daqui, faz lição de casa, leva a escola a sério, 80% dos meus alunos, a nota melhora. Por quê? Porque a escola vira um lugar legal. Porque a escola vira um desafio. Faz com prazer, né? Não fica pela obrigação apenas. E a professora dá aula para 14. Assim, uma escola que tem muita gente no meu portfólio, que tem muita gente na sala, tem 18. Uau. Hoje, o ensino médio aqui no Brasil tem escola que tem mais de 35. Sim, super comum. Por falar nessa questão, né? A gente sabe que tem as leis quando um aluno quer voltar para o Brasil, fazer validação e etc. Tem que fazer lá 5 disciplinas, essas coisas e tal. Mas vale, né, o que o aluno estudou lá fora, ele traz para cá, isso ok. Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Eu vou até mudar a minha pergunta e a gente vai ter Me Responde. Tem Me Responde é o quê? É um quadro em que a nossa audiência, a nossa rede, manda perguntas para que a gente faça para você. Então, uma delas que foi enviada é assim, ó. Minhas notas valem aqui no Brasil, que a gente já está quase respondida. E como faço para concluir o ensino médio lá fora? Eu entendo que seja alguém que não quer fazer só um ano ou um semestre, como muitos outros programas são mais comuns. Alguém que quer fazer o tempo todo. E se depois essa pessoa pode vir estudar de volta no Brasil, né? Se não for o plano de ficar estudando no exterior. Como que é essa questão de notas, de conteúdo, de legislação? Maravilha. Vamos lá, vamos começar do começo. Bora lá, brincando aqui. Mas é isso, mano. Para o brasileiro, ele precisa fazer 5 matérias obrigatórias. Isso é o que o MEC exige. Sua escola vai dizer, não quero que saia, mais que um semestre eu não te aceito de volta. Isso é papo da escola, mas por lei, o que o aluno precisa fazer são 5 matérias. Uma matéria é língua estrangeira, que ele vai fazer em inglês. A segunda matéria é uma ciência social, que normalmente faz história americana ou história do Canadá. Sim. A terceira matéria é a famosa matemática, só que você pode fazer álgebra, geometria, economia, alguma dessas aí específicas. Negócios, tudo Legal. isso é matemática. A outra é uma ciência que entra em química, física ou biologia. E, por último, a educação física. Sim. Essas são as 5 matérias obrigatórias que qualquer aluno brasileiro, cumprindo essas matérias, essa grade lá, ele covalida ou revalida, tem as duas palavras, e ele volta para a mesma turma que ele deixou aqui sem nenhum prejuízo do ponto de vista de acadêmico, atrasar a vida dele acadêmica. Tá. Agora, a segunda parte é como eu posso me formar lá fora. Bom, por incrível que pareça, para se formar lá fora, tem escolas que basta ele fazer o ano 12 lá. Tá. Então, se ele fizer o 12º ano, que no Brasil seria o terceiro do ensino médio, lá nos Estados Unidos e no Canadá, é o equivalente ao 12º ano. Então, ele ficando o 12º ano inteiro, ele consegue ter o diploma canadense ou o diploma brasileiro, ou americano. E o brasileiro ele vai tirar por consequência, porque ele vai validar esse tempo que ele ficou lá fora, vai na delegacia de ensino e ele vai ter o histórico escolar de 12 anos de educação. Legal. Então, é possível sim se formar nos 2 países. Eu acho incrível, pro ponto de vista de currículo, você dizer que você se formou
no Brasil, se formou no Canadá, se formou em Nova York, isso conta muito. Muito legal. Então é tranquilo, dá para fazer sim, não é difícil. Muito legal. O que um aluno... você, né, colocou lá atrás o modelo mais tradicional, que é aquele mais conhecido talvez, que é morar junto com uma família. Quando você não está na escola, provavelmente você vai se integrando e vai se adaptando à rotina da família. No caso das opções boarding, o que esse aluno faz fora da sala de aula? Fica lá só o tempo todo dentro do celular ou tem atividade, tem o que fazer final de semana? Como que é um pouquinho a rotina desse aluno? Eu acho que aí entra a diferença para começar de como funciona a escola. Porque no Brasil, toca o sinal, né? Não sei se ainda fala sinal coisa de velho, sinal. E a galera, o que faz? Entra no TikTok, no Instagram, tem aquela corrida para chegar em casa, para jogar o PlayStation, para entrar no Instagram. Nos Estados Unidos e no Canadá, primeiro que a escola não acaba na hora do almoço. A escola dura no mínimo até 2h30, 3 da tarde, dependendo da escola. Então as matérias vão um pouco mais longe. Depois desse período, a escola é um centro da comunidade. Diferente do Brasil, que a gente olha para a escola e fala assim, ficar na escola para quê? Lá não, as escolas têm aula de rock and roll. Não tem... Uma que você ia gostar, a escola tem aula de karaokê, tem aula de PlayStation, eu tenho escola que tem uma matéria que inclusive chama História do Rock and Roll. Imagina que legal. Então assim, onde que aplica para Então assim, as escolas não é só ir lá fazer matéria. Então, o que eu recomendo, o que eu digo é que mesmo o aluno da host family ou aluno do boarding, ele não deveria imaginar indo para casa assim que toca o sinal. Perfeito. Porque no extracurricular, vamos dizer, no contraturno, a palavra mais técnica, Sim. ele tem milhares de atividades. Então, primeira atividade, esporte. E lá, esporte, você sabe que não é brincadeira. É treino de verdade, leva a sério e tem competição. Então, esporte. Clubs, que são as atividades extracurriculares que eles usam a estrutura e o know-how da escola para fazer alguma coisa. Por exemplo, trabalho voluntário. Legal. E por aí vai a coisa. Então, dificilmente um aluno, Regis, que me escutou, vai sair da escola 3 da tarde e ir para casa ficar entrando no Instagram deitado na cama. Ele vai se ocupar. E essas escolas têm muita ocupação. Então, o aluno boarding, geralmente, ele pode até estar cansado de falar 3 da tarde, quero ir para o boarding. No boarding, ele vai ter academia, ele tem uma estrutura de professor apoiando ele ali, se ele quiser fazer a lição de casa com ajuda, ele tem suporte. Legal. Se o inglês está pegando, tá muito difícil, ele tem um professor de inglês. Então, tem muita coisa que ele faz à tarde, além da aula. Legal. E o que eu te diria de segredo é, se envolva na escola. Quanto mais ocupado tiver, melhor ele aproveita. Então, aqui olhando para a câmera, eu tenho até uma frase que eu brinco, que é assim, é um programa muito caro, investimento financeiro, psicológico e de tempo, para levar o corpo para os Estados Unidos ou para o Canadá e a alma ficar no Brasil. Boa. E quanto mais você fica envolvido na escola, mais fácil é fazer amigos, se sentir do lugar e aproveitar o intercâmbio. Claro. Você falou uma coisa há uns minutos atrás, fiquei pensando. Você falou, às vezes, até com um nível de idioma no inglês intermediário. E rola mesmo, cara, às vezes, com o intermediário, fazer um high school? Não precisa ser fluente, chegar batendo papo com o professor e com a vida toda lá dentro? Por incrível que pareça, o que precisa é um intermediário B1, B2, vamos dizer Legal. assim, tecnicamente falando. Porque a experiência é tão intensa, Regis, que você vai aprender muito mais rápido do que você imagina. Principalmente quando você tem de 12 até 18 anos. Seu cérebro voa junto. E as escolas, elas têm esse departamento, né, com o nosso suporte, esse suporte para te ajudar a dar aquele gás no começo. Então, todo mundo que chega lá, mesmo o cara avançado, tem 3 fases engraçadas. Quando chega, é tudo meio lua de mel, tudo é lindo, todo mundo é legal. Tudo... Quando se toca que não é férias, que não está passeando com os pais, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, ele entende que vai ter prova, que tem lição de casa e começa a se dedicar. Nesse ponto, os intermediários mesmo, mais baixos, costumam ter uma certa dificuldade nas matérias de humanas, tipo história ou ciências sociais. Leitura, escrita, né? Principalmente para escrever. Mas quando você leva a sério, porque lá tem mais lição de casa, mais trabalho em grupo, quando você pega para valer, o cara intermediário, ele vira avançado e assim, sem brincadeira, de 8 a 12 semanas, quase todo aluno meu faz uma ligação mágica para a mãe, que é: tô sonhando em inglês. E essa ligação não tem preço. Acabou, né? Porque a partir do momento que você tá com a fala, a parte oral, rodando bem inglês, a gramática, o sinônimo, fazer uma provinha, vai vir a cavalo. Assim, você vai pegar o inglês. Então,
Mas o intermediário não é intermediário do LinkedIn. Sim. É intermediário de verdade. A gente faz um exame e vê. E se o cara não tiver inglês suficiente, tudo dá tempo nessa vida. Claro. Se você realmente tem um sonho de fazer um intercâmbio e seu inglês não está intermediário, se Vamos joga no trabalhar, né? inglês que dá tempo. Trabalhar isso. Uma coisa que eu entendo que também facilita muito é a convivência. Porque ele não vai ficar falando só com gringo, né? E você comentou que tem a maior parte das escolas, sim, querem ter alunos internacionais, até pela diversidade, Claro. pela parte cultural e tudo isso, mas são escolas, de fato, americanas ou canadenses, enfim. Perfeito. Né? Eles não vão ficar só convivendo com aluno internacional. Eu acho que isso ajuda muito nesse processo do idioma e da adaptação de uma maneira geral. Sem dúvida nenhuma. Um fator que eu acho que é um diferencial nosso, todas as nossas escolas, a maioria dos alunos são locais, tanto Canadá quanto Estados Unidos. E 90%, no caso das nossas escolas americanas, 90% do alunado é local. Então, assim, é muito difícil. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu falo para os pais que ficam preocupados, né? Eu sou pai de menina também. Ah, minha filha vai voltar com o namorado do Rio de Janeiro. ou da Bahia. De Uberlândia ou de qualquer canto. De qualquer lugar. Não vai ficar com a montoeira, É muito né? difícil achar esse cara. Porque, assim, como só 10% dos alunos são estrangeiros, a chance de você fazer amigo americano, amigas americanas, é muito maior. E isso te estimula a querer aprender mais também. Claro. Para você se inserir no meio, para você entrar ali no bando, você tem que estar falando inglês. E por isso que volta a história do extracurricular. É muito mais fácil fazer um amigo à tarde, tomando um sorvete na escola, na aula de rock and roll, do que na aula de química orgânica. Né? Sim. E uma coisa que você falou lá no comecinho, falou, tem o sonho de ver a cheerleader. Pô, vai ser a cheerleader. Vai ser cheerleader. Né? Não vou ficar vendo o jogo. Eu vou tentar me inserir na prática esportiva. Eu faço uma brincadeira com a embora. galera, com os adolescentes. Eu falo assim, é a tua chance de começar o Regis de novo, vamos dizer assim. Porque ninguém conhece você lá. Sim. Se você queria ser o cara do futebol americano, mas você tem uma oportunidade de ser uma outra pessoa no ponto de vista... Claro, você não vai trocar sua personalidade, mas você pode experimentar se jogar num esporte ou se jogar numa atividade, e é assim que você vai se jogar, que você vai fazer amigo e o inglês vai vir rapidinho. Ô Fred, uma coisa que sempre eu fico pensando, né? É inegável o suporte que, né, a Marigold e as próprias escolas dão aos alunos internacionais e tal. E para quem fica? E para os pais que não foram, que só fica com a cama vazia lá em casa, como que é também o suporte para que os pais possam, dentro do que é esperado e possível, viver essa experiência junto com seus filhos? E eu digo de verdade, acho que os pais fazem um intercâmbio... E sofrem mais do que o estudante, não sofre? Bem mais. Os pais fazem um intercâmbio mais difícil, porque aqui as coisas não mudam. Na verdade, fica faltando toalha molhada, falta barulho na casa. Então tem pai que compra cachorro, tem outro que transforma o quarto em escritório. Boa. Mas, de fato, os pais realmente precisam se preparar. Não é uma viagem de um final de semana que o filho foi na casa do amigo. É um período de, no mínimo, um semestre. E um semestre são 5 meses, mais ou menos, semestre letivo. O que a gente faz? A gente tem, primeiro, com a Travelmate, que também é uma das poucas parceiras que representa a gente no Brasil, a gente faz algumas reuniões de orientação antes do aluno viajar. A gente tem, para aqueles pais que queiram, a gente até indica psicóloga especialista nisso, que chama... como é que chama? Psicologia intercultural. Legal. Existe gente especializada nisso para ajudar. A gente também mantém os pais muito próximos do ponto de vista dos avanços e necessidades do aluno. Então, no nosso manual, a gente chama os pais de parceiros. Porque, assim, o dia que o Regis está mais caidinho lá, não quer sair muito do quarto, a gente não vai ficar aqui quebrando a cabeça. Como é que eu faço esse menino se mexer? A gente manda um WhatsApp para o pai e fala, Regis está aqui caidão, o que eu faço que ele gosta? Então, no dia ruim e no dia bom, porque filho, geralmente, quem é pai sabe, filho geralmente liga para o pai quando está precisando de alguma coisa. Quando está tudo bom, quando está tudo bem, não liga pro pai. Então a gente de vez em quando manda uma fotinho, manda hoje ele foi fazer pumpkin carving, foi cavar abóbora pro Halloween, que tá acontecendo agora demais. Né? Então assim, cara, a gente dá um suporte, mas sobretudo é uma parceria. Os pais têm que estar muito envolvidos conosco e aí eles sentem menos, porque eles participam desse progresso do aluno. Muito legal. Homestay.
né? Eu acho que uma pergunta que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes é como que vocês escolhem as famílias do homestay? Como que é esse processo? Né? É bem legal. É uma pergunta que vale muito, porque eu acho que tem muita história em relação ao homestay. Tá. Eu separaria homestay de programas de idioma, programas de alunos mais velhos dos programas de alunos mais novos. Então, assim, homestay, sem dúvida nenhuma, para línguas, para idiomas, se tornou um pouco um Airbnb. Eu te dou a chave do meu quarto e é uma relação, eu acho, mais limpa comercial. E comercial e tá tudo bem. Você sabe que você está indo para um quarto, sim. que ele está te alugando um quarto. Hoje, para o high school, não. No high school, ainda tem muito as famílias, principalmente nos Estados Unidos, as famílias que fazem isso porque eles não têm tanta coragem como nós de conhecer o mundo. Um americano conhecer o mundo através da sua própria casa. É incrível. Assim, eu não sei se alguém teve a oportunidade, mas façam receba alguém estrangeiro na tua casa pra você ver que incrível que é a experiência. Sim. Então, é uma espécie de trabalho voluntário para eles, é cultural, os americanos fazem isso culturalmente. E eu tenho várias casas que o pai e a mãe querem que o filho, por exemplo, aprenda espanhol. Qual é o melhor jeito do filho aprender espanhol? Receber um aluno da Colômbia, do México, que ele vai naturalmente se envolver com o idioma do menino que está dividindo ali a casa com eles. Mas você perguntou como eles são escolhidos. Bom, primeira coisa, todas as famílias, obviamente, têm uma checagem criminal séria, e nos Estados Unidos e no Canadá, isso começa, não é com 18 anos, é maior de idade. Lá começa com 13 anos, já tem como você puxar o background check. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, e aí acho muito legal quanto a isso, a gente visita as casas 2 vezes por ano e sem avisar. Porque se eu for na casa do Regis... Não dá para arrumar a casa antes da visita, então? Se eu avisar o Regis que eu vou na tua casa, você vai falar pra patroa, põe água na geladeira. Tá tudo certo. Arruma as almofadas no sofá. Mas a gente visita 2 vezes sem avisar, porque a gente quer ver a vida real da família. O que tem de verdade ali na despensa, como que é a geladeira, como é a dinâmica da família. Sim. E isso dá muita segurança para os pais. Agora, o detalhe principal é que as famílias que recebem alunos da América Latina, eu cuido de Latam inteiro, elas têm que ter recebido pelo menos 2 anos antes alunos de outro país. Isso é uma regra da América, isso não é o padrão do mercado. Tá. Como a gente é conhecido... A gente é mais difícil, então? Nós somos, sem dúvida, os mais pique. Tá. Por quê? Vamos ser sinceros, a gente sai da classe média alta, muitas vezes classe mais privilegiada, e vai para uma família lá que normalmente é uma família de classe média. Então, aqui quem está na classe média alta tem uma diarista, tem a mágica do banheiro, que às vezes é a mãe que faz, que lava a roupa. Dificilmente um aluno aqui, ele ajuda tanto nas tarefas domésticas como ajuda lá. Tá. Então, tem esse padrão. Então, 2 coisas que eu sempre digo. A casa lá nunca vai ser melhor que sua casa aqui. Nunca vai ser melhor. Ela vai ser diferente. Então, não é melhor ou pior, é diferente. Se você botar isso no coração e na sua cabeça, vai dar certo. Qualquer experiência vai dar certo. Não, muito legal. Muito bom isso, a mágica da toalha. Da roupa suja. Eu tenho saudade dessa mágica. Muito bom, né? Ô, Fred, uma coisa que acabou passando quando a gente estava falando do acadêmico. Você me falou, tem escolas que tem 180 opções de escolha. Eu tenho escola... Como assim? Como que ele escolhe, né? Eu tenho uma escola próxima a Chicago que tem 236 matérias diferentes para escolher. Qual é a diferença? É aquilo que a gente falou no começo do nosso intensidade. papo. É que, por exemplo, matemática no Brasil, você tem álgebra, geometria, desenho geométrico, vamos dizer, no geral. Com sorte. Numa boa escola privada americana, como as que a gente trabalha, você tem álgebra 1 a 9, você tem cálculo, você tem introdução à engenharia, você tem economia, macroeconomia, finanças pessoais, criptomoedas, tudo isso é matéria. Sim. Então, eles se jogam muito mais profundo no conhecimento. E qual que é a grande diferença que isso gera? Bom, no Brasil, a taxa de abandono da USP, da FUVEST, que é um dos vestibulares mais disputados do país, gira em torno, todo ano, de 20% dos alunos abandonam a USP. Você estudou 12 anos, fez aquele vestibular lascado Maledeto. para
descobrir que não era que aquilo não é que o você que eu queria. quero brincar. Os Estados Unidos, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos, são 4.480 colleges e universidades. Sabe qual é a taxa de abandono média nos Estados Unidos? Não chega a 8%. Caraca. Qual é a diferença? É o modelo do ensino médio. É porque no Brasil a gente tem que trabalhar 15 matérias e ser bom em todas. Você tem que ser bom em química, geografia, matemática, Tudo isso, porque senão você não vai passar no vestibular. Nos Estados Unidos, você vai focar cada vez mais naquela área que No você que gosta você gosta mais ou quer. e para experimentar um pouquinho mais, para ter certeza, putz, é minha praia mesmo, exatas. Humanas é mesmo a minha praia. E isso te dá muito mais segurança do que eu quero ser. E eu faço uma brincadeira. No churrasco da família aqui no Brasil, o tio começa a pentelhar, né? Bom de matemática, vai para engenharia. Bom de biologia, vai para medicina. Escreve bem, vai para o direito. Mas são 10, 15 carreiras que a avó não cai da cadeira no churrasco. Nos Estados Unidos, a pentelhação no churrasco não é o que você vai prestar. É o que você é bom. E se você começar a pensar desse jeito, em vez de falar o que você vai prestar e olhar mais para dentro, fica bem mais fácil essa escolha. E fora depois vai ter... Na graduação vai ter majors, minors, você pode fazer umas misturas malucas e vai conseguir adequar todos os gostos e todas as possibilidades. E tem outra coisa, cara, 50%, olha isso aqui fica gravado pra internet pra sempre, a gente daqui uns 20 anos a gente vai estar velhinho. Ver isso, né? Velhinho a gente vai ver isso, mas nos Estados Unidos dizem que daqui a 20 anos, a geração que está em ensino médio, daqui 20 anos, 50% da sala de aula vai estar trabalhando uma profissão que não existe hoje. Não existe ainda, né? Isso é muito doido. Muito bom, muito bom. Cara, muito legal, Fred. Obrigado pela conversa. Vamos de tema e conecta agora. O que é o tema e conecta? É aquela bate-bola, né? Aquele jogo rápido de perguntas e respostas. Eu te passo uma ideia, você me passa a primeira coisa que vem à cabeça. Quando eu te falo, então, um conselho. Estude inglês e se jogue no mundo. O mundo é bem maior do que parece. Boa. Uma alegria. Conhecer o mundo, viajar. Uma expectativa. Crescer o Brasil em termos de oportunidade para todos os alunos que quiserem. Uma ideia. Ajudar os outros sempre. Uma inspiração. Meu avô, que era trader, né? Ele trabalhava começou de office boy no Banespa, falecido Banespa, virou trader e conheceu mais de 130 países. Puta, que lindo. Uma motivação. As crianças, meus filhos, Boa. sempre. E pra gente ir finalizando, uma história. Uma história bacana. Já gostei da do seu avô, já tá ótimo. Não, eu tenho uma história legal. Eu tenho uma história legal que serve para estudar inglês. Eu, quando fui fazer meu high school, eu tinha 14 anos. Minha mãe foi taxada de louca, 14 anos é muito novo e tal. E no inglês, perto do resto da sala, eu falava bem. Só que quando eu cheguei, olha só que engraçado, no primeiro dia, very first day, eu entupi a privada da casa e eu tinha que falar para minha mãe anfitriã que eu tinha entupido a privada, sem falar palavrão e nem fazer uma mímica bizarra para a senhora que eu estava conhecendo. Perfeito. Nesse dia eu descobri que meu inglês não era tão bom ainda. Não era tão legal quanto tinham te falado. É isso aí. Show de bola, muito legal, Fred. E para finalizar mesmo, para você, o que é para a vida toda? Experiências são para a vida toda. Um high school como esse que a gente está falando aqui nunca vai esquecer. Você ame ou odeie sua host family, ame ou odeie sua escola, vai transformar sua vida. Às vezes, no dia difícil, você vai se superar, vai descobrir suas qualidades e vai transformar sua vida de verdade. Se tem um programa que transforma a vida, é o ensino médio. É o high school, né? Camarada, muito obrigado. Valeu. Agradecer o Fred, agradecer nossa audiência. E não se esqueça, né, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, né, curta e compartilhe esse vídeo. E comente aqui embaixo também, quiser deixar uma dúvida, comente o que você achou do nosso episódio. A gente vai passar com certeza para o Fred. Fred, muito, muito obrigado pela conversa. Obrigado vocês. A gente vai na câmera do meio aqui para dar um tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.